Capítulo 1 A promessa da eternidade. O mundo não foi transformado da noite para o dia. A mudança veio de forma sutil, infiltrando-se na sociedade como um vírus silencioso, até que se tornou impossível de ignorar. A empresa Evergene Biotech havia anunciado o impossível, um medicamento capaz de interromper o envelhecimento humano. Chamado de Eterna 1, o composto revolucionário prometia uma existência livre das amarras do tempo, tornando irrelevantes doenças degenerativas e a decadência natural do corpo. A promessa da imortalidade não era mais um devaneio filosófico ou ficção científica, ela havia se tornado uma opção concreta. A notícia varreu o planeta como um incêndio incontrolável. O frenesi começou com os mais ricos, que não hesitaram em pagar fortunas pelo tratamento experimental. Em seguida, os governos entraram em cena, debatendo questões éticas, políticas e sociais. Como distribuir algo tão poderoso? Quem deveria ter acesso? O que aconteceria com a economia e os recursos naturais se ninguém mais morresse? Ainda assim, em meio ao caos, a demanda pelo Eterna 1 crescia exponencialmente. Testes clínicos haviam sido concluídos às pressas, e a Evergene assegurava que os efeitos colaterais eram mínimos e gerenciáveis. O primeiro ano após a liberação do medicamento foi um período de êxtase global. Celebridades, líderes mundiais e empresários influentes passaram a exibir uma juventude renovada. Os primeiros voluntários comuns, sorteados em loterias públicas promovidas pela empresa, tornaram-se exemplos vivos do milagre biotecnológico. Entre esses primeiros receptores estava Jonas Calder, um jornalista investigativo de 38 anos, especializado em expor fraudes corporativas. Seu acesso ao medicamento veio não por sorte, mas por uma estratégia cuidadosamente planejada. Ele se inscrevera como cobaia, convencido de que por trás da grandiosidade do Eterna 1 havia algo que não estava sendo contado ao público. E ele estava certo. Os primeiros meses foram incríveis. Jonas sentiu seu corpo rejuvenescer. Pequenas dores que antes o incomodavam desapareceram, sua energia era constante, sua pele se tornará mais firme. Ele podia correr por horas sem fadiga e nunca mais ficava doente. No entanto, algo começou a incomodá-lo. Os outros pacientes iniciais estavam desaparecendo. As notícias nunca falavam sobre isso. As redes sociais eram inundadas com propaganda da Evergene, e qualquer relato negativo era rapidamente enterrado por uma avalanche de artigos otimistas e depoimentos pagos. Mas Jonas começou a notar um padrão. Influenciadores e figuras públicas que haviam tomado o Eterna 1 pararam de aparecer. Seus perfis online se tornaram silenciosos. Algumas manchetes sugeriam que eles haviam optado por vidas privadas, mas Jonas não acreditava nisso. O primeiro grande alerta veio quando ele tentou entrar em contato com um dos primeiros pacientes que conhecera durante o programa de testes, um ex-médico chamado Dr. Elias Morial. O homem parecia paranoico na última vez que conversaram, mencionando que algo estava errado em seu corpo, que ele sentia uma presença dentro dele. Agora, suas mensagens estavam inativas, e sua casa, quando Jonas foi visitá-la, estava abandonada. A investigação levou Jonas até uma instalação secreta da Evergene, escondida nos arredores de uma zona industrial em ruínas. O que ele encontrou ali mudou tudo. Diante dele, havia salas cheias de pacientes conectados a máquinas, seus corpos imobilizados, mas seus olhos arregalados e pulsantes. Eles estavam vivos, mas algo neles estava errado. O brilho em seus olhos era frio, alienígena, como se fossem apenas cascas vazias de algo que um dia fora humano. Jonas sentiu seu coração acelerar. O Eterna 1 não apenas interrompia o envelhecimento, ele fazia algo muito pior. Capítulo 2 Efeitos colaterais. Jonas recuou um passo, o coração martelando em seu peito enquanto seus olhos percorriam a sala de horrores diante dele. Os pacientes conectados às máquinas estavam imóveis, mas havia algo de errado neles. Os olhos, aquele brilho antinatural, aquela fixidez perturbadora, não pertenciam a seres humanos. Eles estavam vivos, sim, mas de uma maneira que desafiava a compreensão. A sala era um amontoado de tecnologia avançada e decadência. Equipamentos biomédicos piscavam suas luzes frias, monitorando os corpos daqueles que deveriam ter alcançado a imortalidade. No entanto, os monitores mostravam leituras anômalas.
batimentos cardíacos irregulares, impulsos nervosos inconsistentes, padrões cerebrais que mais pareciam ruído caótico do que atividade humana. Era como se seus corpos estivessem ali, mas suas mentes, algo as estivesse consumindo. Jonas se aproximou lentamente, a tensão acumulando-se em sua nuca. Suas mãos tremiam, mas ele conseguiu segurar o celular e capturar algumas imagens da cena. Precisava de provas. Isso ia muito além do que imaginava. O Eterna 1 não era apenas um medicamento experimental com efeitos colaterais desconhecidos, ele era uma sentença de algo muito pior do que a morte. Foi então que uma das figuras na maca ao lado estremeceu. O corpo convulsionou por um breve momento antes de os olhos girarem lentamente na direção de Jonas. Ele sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Aquela coisa o estava observando. O paciente não se moveu, mas sua boca se entreabriu ligeiramente. Não para falar, não para respirar. Apenas se abriu, como se a pele estivesse esquecendo como funcionava. Um som escapou, algo baixo e gorgolejante, como um sussurro vindo do fundo de um poço. Jonas engoliu em seco e deu um passo para trás. Então, uma voz artificial cortou o silêncio da sala. Presença não autorizada detectada. O sistema de segurança. Jonas girou nos calcanhares e correu para a saída. Atrás dele, os monitores começaram a apitar, as máquinas reagindo a algo que ele não compreendia. As luzes piscaram freneticamente. O corredor estreito à frente se abriu para uma ala ainda maior, com câmaras de contenção alinhadas nas paredes. Dentro delas, havia mais pacientes. Mas estes estavam em estados diferentes. Alguns pareciam ainda saudáveis, embora suas expressões fossem de puro terror. Outros já não eram mais reconhecíveis como humanos. Havia algo crescendo dentro deles. Algo que não deveria existir. Jonas registrou tudo com sua câmera. Mas então, ao final do corredor, uma porta se abriu, e homens da segurança da Evergene entraram em formação, armados e prontos para atirar. Não havia escolha. Jonas disparou na direção oposta, sua mente fervilhando com a única certeza que restava. O mundo não fazia ideia do que o Eternum realmente era. Mas ele faria com que soubessem. Capítulo 3. A fuga e a revelação. Jonas correu pelo corredor metálico, sentindo cada batida do coração pulsar como um tambor de guerra dentro do peito. Atrás dele, os seguranças da Evergene avançavam em formação, armas erguidas, seus passos ecoando pelo complexo subterrâneo. Não havia tempo para pensar. Seu instinto gritava uma única coisa: sobreviva. Ele se lançou para dentro de um compartimento lateral, uma sala escura repleta de consoles de controle e monitores exibindo leituras biométricas. A tela principal mostrava gráficos frenéticos, números pulsando em vermelho. Mas foi a imagem no canto inferior que congelou Jonas por um momento. Uma gravação de uma das cobaias do Eterna 1. O vídeo mostrava um homem jovem, de não mais que 30 anos, sentado em uma cela de observação. Inicialmente, parecia saudável, seu olhar vago enquanto falava algo inaudível. Mas então, algo mudou. Sua expressão se contorceu, os olhos reviraram como se algo dentro dele estivesse forçando passagem. Sua pele tremeu, como se cada célula de seu corpo estivesse tentando escapar. Então, de forma abrupta, ele parou de se mover. Não da maneira como alguém desmaia ou dorme. Ele simplesmente congelou, como uma estátua, seu peito ainda subindo e descendo lentamente. Mas seu olhar, ele não era mais humano. Jonas fechou os punhos. O que diabos o Eterna 1 estava fazendo com essas pessoas? Ele copiou os arquivos para um pendrive que trazia consigo. Se saísse vivo dali, essa gravação seria sua maior prova. Mas sua breve pausa lhe custou tempo. Os seguranças o encontraram. De joelhos. Agora! Um deles gritou, apontando a arma para sua cabeça. Jonas não teve escolha senão erguer as mãos. Seu olhar percorreu a sala, buscando uma saída, qualquer coisa que pudesse lhe dar uma vantagem. Mas o aperto dos guardas foi rápido. Ele sentiu o metal frio das algemas se fecharem em seus pulsos. Capturado. Os homens o arrastaram pelo complexo, passando por alas ainda mais sombrias. Ele viu coisas que desejava não ter visto,
Pacientes que não eram mais pacientes. Seres contorcidos em suas maçãs, olhos vazios e corpos rígidos como se algo dentro deles tivesse os congelado no tempo de maneira errada. Ao chegarem a uma sala de segurança, um homem esperava por ele. Alto, vestindo um terno escuro impecável, sua presença exalava autoridade. Jonas o reconheceu de seus artigos investigativos. Dr. Adrian Langley, o cientista-chefe da Evergene. Langley sorriu de maneira controlada. Ah, Sr. Calder, finalmente nos encontramos. Jonas permaneceu em silêncio. Langley se aproximou, observando como um cirurgião avalia um paciente antes da operação. Você tem muitas perguntas, eu sei. Mas há coisas que você não deveria ter visto. O jornalista sentiu um arrepio na espinha. Langley não parecia preocupado. Parecia satisfeito. A imortalidade sempre teve um preço, Sr. Calder. E você está prestes a entender qual é. Capítulo 4. O verdadeiro custo da eternidade. Jonas sentiu o peso do silêncio na sala de interrogatório. O Dr. Adrian Langley permaneceu imóvel, seus olhos analisando o jornalista com uma calma cirúrgica. A única coisa que quebrava o som opressor do ambiente eram os monitores atrás dele, exibindo dados biométricos e vídeos de pacientes do Eterna 1, suas expressões congeladas entre o horror e a inconsciência. O ar ali dentro era estéril, artificial, como se a própria sala fosse um laboratório, e Jonas, o mais novo experimento. Langley finalmente se moveu. Deu um passo à frente e cruzou as mãos sobre a mesa metálica entre os dois. Seu sorriso era polido, calculado. O que exatamente você acha que descobriu, Sr. Calder? Jonas manteve o olhar firme. Seu instinto gritava que Langley já sabia de tudo o que ele tinha visto. Mas ele não ia tornar as coisas mais fáceis para o homem. Eu vi o que vocês estão escondendo. Os efeitos colaterais. As pessoas que tomaram o Eterna 1, elas não estão vivas do jeito que o mundo pensa. Langley ergueu uma sobrancelha, como se estivesse surpreso com a confiança de Jonas. Então, ele deu um leve suspiro e inclinou a cabeça para o lado, quase como um professor tentando explicar algo a um aluno particularmente teimoso. Você está certo, mas apenas parcialmente. Ele deslizou um tablet pela mesa até Jonas. Na tela, um vídeo começou a rodar. A gravação mostrava um homem de meia-idade, sentado em um ambiente branco e clínico. Ele falava com um tom normal, relatando suas sensações após tomar a primeira dose do Eterna 1. Ele parecia saudável, rejuvenescido, perfeito. Mas então, as imagens avançaram no tempo. Algo mudou. O homem já não piscava mais com a mesma frequência. Seu tom de voz ficou lento, quase mecânico. Seus movimentos ficaram mínimos, precisos demais, como se seu corpo estivesse se adaptando a alguma nova programação. E então, depois de mais alguns minutos de vídeo, ele parou completamente. O vídeo seguiu por mais 3 horas. O homem ficou imóvel, seus olhos fixos em um ponto à frente, sem demonstrar emoções, sem reagir a nada ao seu redor. Mas os monitores registravam algo absurdo. Sua atividade cerebral estava maior do que nunca. Jonas franziu a testa. O que é isso? Langley inclinou-se para a frente, satisfeito. Este é o próximo estágio da evolução humana. Ele girou a tela para si, pausando o vídeo e cruzando as mãos novamente. Você realmente acreditou que o Eterna 1 simplesmente interrompia o envelhecimento? Não. Ele faz algo muito maior. Ele libera o cérebro das limitações biológicas. Remove a necessidade de distrações como dor, cansaço, fome. Mas o que não antecipamos foi, Langley fez uma pausa teatral. O efeito secundário. Jonas engoliu seco. Eles perdem o controle do próprio corpo. Não, não. Langley sorriu. Eles transcendem. Jonas sentiu um arrepio. Vocês estão transformando pessoas em cascas vazias. Você vê um problema. Eu vejo um futuro onde a humanidade abandona suas fraquezas. Você acha que a mente deles desapareceu? Pelo contrário. Ela se expandiu para algo que você não pode nem começar a compreender. Jonas sentiu sua respiração acelerar. Ele pensou nas pessoas que vira na instalação.
seus corpos rígidos, seus olhos vazios. Mas e se Langley estivesse certo? E se suas mentes estivessem em algum outro lugar? A ideia era aterrorizante. Mas antes que ele pudesse continuar refletindo, a porta da sala se abriu. Um dos seguranças entrou, aproximando-se de Langley e sussurrando algo em seu ouvido. O cientista apenas assentiu, antes de se levantar e ajustar o terno. Parece que temos companhia, Sr. Calder. Langley sorriu antes de se virar para a porta. Parece que alguém quer muito que você saia daqui vivo. Jonas franziu a testa. Quem poderia estar tentando ajudá-lo? A tensão na sala subiu. A fuga estava prestes a começar. Capítulo 5. A fuga sangrenta. Jonas sentiu o estômago se revirar enquanto Langley deixava a sala com sua expressão controlada e superior. O cientista sabia que algo estava para acontecer, e aquilo incomodava mais do que os seguranças armados ao seu redor. A mente de Jonas corria em todas as direções. Alguém estava tentando ajudá-lo a sair dali. Mas quem? E por quê? Os guardas se mantiveram em posição, esperando alguma ordem. Mas antes que qualquer um deles pudesse reagir, os alarmes do complexo dispararam. Luzes vermelhas inundaram o ambiente, e uma voz sintética ecoou pelos alto-falantes. Código vermelho. Contenção comprometida. Código vermelho. Os guardas trocaram olhares rápidos. Então, de repente, os monitores da sala de interrogatório começaram a piscar com interferências. As imagens dos pacientes congelados deram lugar a algo diferente. Uma figura surgiu na tela, alguém usando um capuz escuro, o rosto parcialmente coberto. A voz era distorcida, mas Jonas entendeu claramente a mensagem. Corra para a ala sul. Eu destravei as portas. Jonas nem precisou de mais explicações. Ele agiu por puro instinto. Saltou da cadeira e se jogou para o lado no exato momento em que as luzes piscaram violentamente, criando segundos de escuridão absoluta. Quando a luz voltou, os guardas estavam desorientados. Jonas já estava em movimento. Ele girou os pulsos com força, quebrando o lacre das algemas plásticas, e pegou uma cadeira, lançando-a contra um dos seguranças. O impacto foi suficiente para desequilibrar o homem. O outro reagiu rápido, puxando a arma. Mas antes que pudesse disparar, a porta automática atrás dele se abriu de repente, e uma figura encapuzada surgiu do corredor, disparando contra os guardas com uma arma de pulso elétrico. Ambos caíram no chão, seus corpos sacudindo com os choques. Jonas virou-se rapidamente, seu peito arfando, e encarou a pessoa que havia acabado de salvá-lo. O capuz foi abaixado, revelando um rosto feminino, marcado por cicatrizes no lado esquerdo. Os olhos frios analisaram Jonas por um breve segundo. Se você quer sair daqui vivo, me siga. Sem questionar, Jonas correu atrás dela. O complexo da Evergene estava um caos. Os alarmes pulsavam em tons altos e constantes. As portas de contenção haviam sido abertas, e gritos ecoavam pelos corredores. Jonas percebeu rapidamente que não era apenas sua fuga que estava em jogo. Alguma coisa havia sido solta. Ao passarem por uma ala de observação, Jonas viu através dos vidros reforçados algo que o fez sentir gelo correndo pelas veias. Os pacientes estavam se movendo. Aqueles que antes estavam congelados em suas maçãs agora estavam de pé, mas não de forma normal. Seus movimentos eram lentos, precisos demais, como marionetes sem fios. Seus olhos brilhavam com um tom esbranquiçado, e seus corpos pareciam rígidos, como se ainda estivessem se acostumando à nova realidade. O que diabos é isso? Jonas murmurou enquanto corria. A mulher ao seu lado respondeu sem tirar os olhos do caminho. São os primeiros que transcenderam. O Eterna não os deixou imortais. Ele os desconectou do próprio corpo. Jonas sentiu o pânico crescer dentro de si. Ele sabia que a Evergene escondia segredos, mas aquilo ultrapassava qualquer coisa que ele pudesse imaginar. Seguiram por um corredor lateral enquanto tiros e gritos ecoavam atrás deles. Algo estava dizimando os guardas da Evergene. Jonas não quis parar para descobrir o que era. Quando chegaram a um elevador de acesso restrito, a mulher digitou rapidamente um código no painel e puxou Jonas para dentro.
As portas se fecharam no momento exato em que um dos pacientes se virou para encará-los. Seus olhos vazios encontraram os de Jonas por um instante. E então, pela primeira vez, ele moveu os lábios. Não havia som, mas Jonas soube exatamente o que ele disse. Eu ainda estou aqui. O elevador disparou para cima. Jonas sentiu sua respiração pesada e virou-se para sua misteriosa salvadora. Quem diabos é você? Ela manteve o olhar firme. Meu nome é Selene. E se você quiser sobreviver, vai precisar ouvir tudo o que eu tenho para te contar. O elevador parou. As portas se abriram para a noite escura. Eles estavam fora do complexo. Mas a fuga estava apenas começando. Capítulo 6. O dilema da imortalidade. A noite estava fria e silenciosa quando Jonas e Selene emergiram da saída secreta do complexo da Evergene. O ar parecia mais pesado do que nunca, carregado com a tensão do que haviam acabado de presenciar. O mundo lá fora continuava igual, indiferente ao horror que crescia nas sombras daquela instalação. Mas Jonas sabia que nada mais estava normal. Selene puxou o capuz para cobrir o rosto e fez um gesto rápido para que ele a seguisse. O caminho à frente levava a um estacionamento abandonado, onde um veículo de aparência discreta os esperava. Entre! Ela ordenou, sem rodeios. Jonas hesitou por um instante, mas a alternativa era voltar para dentro daquele inferno. Sem dizer nada, entrou no carro. Selene assumiu o volante e, em segundos, acelerou para fora dali, deixando o complexo para trás. Os primeiros minutos foram um silêncio absoluto, apenas o som do motor preenchendo o espaço. Jonas ainda tentava processar tudo o que tinha acontecido. Os pacientes não estavam mortos, mas também não estavam vivos. O que Langley dissera antes de partir ecoava na sua mente. Eles transcenderam. A voz de Selene quebrou o silêncio. Você não faz ideia do que acabou de escapar, não é? Jonas passou as mãos pelo rosto, exausto. Sei que a Evergene mentiu para o mundo. Sei que o Eterna 1 não é apenas um remédio contra o envelhecimento. Selene apertou o volante, mantendo os olhos na estrada. Isso é só o começo. Jonas a encarou, esperando uma explicação. Ela respirou fundo antes de continuar. A primeira coisa que você precisa entender é que o Eterna 1 nunca foi projetado para dar imortalidade da maneira como as pessoas pensam. O que ele faz, na verdade, é quebrar a conexão entre mente e corpo. Ele reprograma a consciência humana para operar em um estado totalmente diferente. Jonas sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Que tipo de estado? Selene apertou os lábios, como se estivesse escolhendo as palavras com cuidado. Um em que o corpo se torna secundário. Jonas franziu a testa. Você está dizendo que eles ainda estão conscientes? Ela assentiu. Sim. E esse é o problema. O carro atravessou uma rodovia deserta enquanto Selene continuava a explicação. Os primeiros testes foram feitos em voluntários saudáveis. Os resultados iniciais pareciam promissores. Sem envelhecimento celular, sem doenças degenerativas. Mas, com o tempo, algo estranho aconteceu. Eles começaram a se mover menos, a reagir menos. A comunicação se tornou mínima, quase inexistente. Os cientistas perceberam que as funções cerebrais estavam operando de maneira incomum. Jonas se inclinou para a frente. De que maneira? Elas não estavam diminuindo. Estavam crescendo. O jornalista sentiu um frio na barriga. Isso não é algo bom? Selene olhou para ele rapidamente, seu olhar carregado de cansaço e frustração. Eles deixaram de interagir com o mundo real. Aos poucos, suas mentes começaram a existir em outra frequência, algo além da nossa compreensão. E então, eles pararam. Jonas balançou a cabeça, confuso. Mas por quê? O que aconteceu com eles? Ninguém sabe ao certo. Mas os sinais cerebrais continuaram ativos. Era como se algo estivesse mantendo a mente deles presa em outro lugar. Aquela ideia era pior do que qualquer outra possibilidade. Jonas lembrou-se da gravação no tablet de Langley. Do homem congelado na tela, mas com a mente vibrando em um nível impossível.
Você está dizendo que eles podem estar conscientes, mas presos dentro dos próprios corpos? Selene respirou fundo. Ou pior, Jonas ficou em silêncio, digerindo aquela possibilidade aterrorizante. Então, algo aconteceu. O rádio do carro chiou. Um ruído estático encheu o veículo, interrompendo a conversa. Selene rapidamente girou o botão para desligar o aparelho, mas o chiado continuou. E então, uma voz surgiu. Jonas Calder. Os dois congelaram. A voz era metálica, distorcida, quase como um eco vindo de um lugar distante. Você precisa nos ajudar. Jonas sentiu seu sangue gelar. Estamos presos. Selene xingou e desligou o rádio com um movimento brusco. O silêncio voltou ao carro, mas Jonas sabia que algo estava profundamente errado. Ele virou-se para Selene, sua voz quase um sussurro. Eles estão tentando se comunicar. Selene acelerou o carro. Então significa que não temos tempo. Capítulo 7. A mente coletiva. O carro avançava pela rodovia escura como uma bala, os faróis cortando a névoa densa que pairava sobre o asfalto. Dentro do veículo, Jonas sentia o coração batendo acelerado. A voz no rádio ainda ecoava em sua mente. Estamos presos. Aquilo não deveria ser possível. Mas ele sabia que era. Selene manteve as mãos firmes no volante, os olhos fixos na estrada. Seu rosto estava tenso, como se estivesse esperando algo pior acontecer a qualquer momento. O que foi isso? Jonas perguntou, a voz baixa. Selene não respondeu de imediato. Quando finalmente falou, seu tom foi cortante. Eles estão tentando voltar. O jornalista sentiu um arrepio na espinha. Você está dizendo que os pacientes do Eterna 1 ainda estão vivos? Ela assentiu levemente. Não como você pensa. Os corpos deles estão parados, imóveis. Mas as mentes, elas nunca pararam. Elas foram levadas para outro lugar. Jonas sentiu um nó se formar em seu estômago. Levadas para onde? O silêncio dela foi mais perturbador do que qualquer resposta que pudesse dar. O rádio chiou novamente. Desta vez, não era apenas uma voz. Eram várias. Vozes sobrepostas, fragmentadas, misturadas em um coro espectral que ressoava através das frequências distorcidas. Algumas eram suplicantes. Outras gritavam. Algumas murmuravam em línguas que Jonas não reconhecia. Mas, em meio à cacofonia, uma mensagem ficou clara. Eles estão vindo. O sangue de Jonas gelou. Antes que pudesse perguntar o que aquilo significava, Selene freou bruscamente o carro. As rodas derraparam no asfalto, fazendo um som agudo que ecoou pela escuridão da rodovia deserta. Saia do carro. Agora! Ela ordenou. Jonas olhou ao redor, tentando entender o que a fez parar tão repentinamente. Então, ele viu. À frente, bem no meio da estrada, havia pessoas paradas. Elas não se moviam. Apenas estavam ali, imóveis, como estátuas humanas à luz fraca dos faróis. Seus olhos brilhavam com um tom esbranquiçado e vazio, e suas roupas hospitalares estavam sujas e desgastadas. Jonas reconheceu imediatamente o que eram. Pacientes do Eterna 1. Eles haviam saído do complexo. Eles estavam vindo. Selene puxou Jonas pelo braço e correu para o lado da estrada, escondendo-se atrás do carro. Não olhe para eles. Ela sussurrou. Jonas sentiu o coração disparar. O que acontece se eu olhar? Antes que ela pudesse responder, um dos pacientes se moveu. Não de forma natural. Foi como se seu corpo estivesse sendo arrastado por um fio invisível, sua cabeça inclinando-se lentamente na direção do carro. Seus olhos brancos brilharam sob a luz dos faróis. Jonas prendeu a respiração. Foi então que eles começaram a sussurrar. Não com a boca. Seus lábios nunca se mexeram. Mas suas vozes ecoaram pelo ar, como se estivessem dentro da própria mente de Jonas. Nós vemos você. Jonas engoliu seco. Nós estamos chegando. Selene puxou uma pistola modificada do bolso e ativou um pequeno dispositivo em seu pulso. Uma interferência começou a zumbir pelo ar,
e as vozes sumiram. Corra! Ela ordenou. Jonas não discutiu. Eles correram para a floresta densa, ao lado da rodovia. Atrás deles, os pacientes do Eterna 1 se moveram de uma vez só, como se fossem um único organismo, como se respondessem a uma única consciência. Eles começaram a persegui-los. Os galhos batiam contra o rosto de Jonas enquanto ele corria, o fôlego se esgotando rapidamente. Mas ele não podia parar. Ele sabia que, se parasse, não voltaria a ser ele mesmo. A voz deles ainda ecoava dentro de sua cabeça. Estamos esperando. Selene puxou Jonas para baixo de uma estrutura metálica antiga, uma espécie de esconderijo improvisado no meio da floresta. Ela se virou para ele, sua respiração ofegante. Eles estão se conectando. Jonas franziu a testa. Conectando ao quê? Ela olhou para ele como se a resposta fosse óbvia. Uns aos outros. O silêncio foi cortado por um som metálico vindo da estrada. O rádio do carro ligou sozinho. A estática chiou mais uma vez, mas agora. Jonas reconheceu a voz. Era a voz de Langley. Jonas Calder, você entende agora? O jornalista sentiu um nó na garganta. Langley não estava falando pelo rádio. Ele estava falando através deles. E então, pela primeira vez, Jonas entendeu. O Eterna 1 nunca teve efeitos colaterais. O objetivo sempre foi esse: criar uma mente coletiva. E ela já havia despertado. Capítulo 8 – O despertar da nova consciência. Jonas sentiu o sangue gelar. O rádio do carro ainda emitia estática estranha, e a voz de Dr. Langley reverberava através dela como um eco distante, mas inescapável. Jonas Calder, você entende agora? A floresta ao redor estava silenciosa, um silêncio pesado, artificial, como se tudo estivesse aguardando algo. Selene segurou seu braço com força. Precisamos continuar em movimento. Se ficarmos aqui por muito tempo, eles vão nos encontrar. Mas Jonas não conseguia tirar os olhos da estrada, onde os pacientes do Eterna 1 permaneciam parados, imóveis como estátuas. Seus olhos brancos brilhavam sob a luz fraca do carro, fixos em um ponto invisível. Eles não estavam ali como indivíduos. Eles eram uma única entidade. Uma nova consciência. Jonas engoliu em seco. Langley está conectado a eles, não está? Selene assentiu, a expressão sombria. Ele não apenas os criou. Ele se tornou parte do sistema. O que isso significa? Ela olhou para ele, avaliando se deveria contar a verdade. Mas então, simplesmente disse: significa que Langley não é mais um homem. Ele é uma ideia. E ideias não podem ser mortas. Um arrepio percorreu a espinha de Jonas. Ele finalmente entendeu. A Evergene nunca quis vender imortalidade. Eles queriam construir algo maior. Uma nova forma de existência. E haviam conseguido. A última escolha. Selene puxou Jonas novamente, afastando do carro. Precisavam chegar a um bunker seguro, um local onde os sinais de interferência não os alcançassem. Mas antes que pudessem dar mais de 10 passos, o rádio do carro aumentou de volume sozinho. A voz de Langley tornou-se clara. Você ainda pode escolher, Jonas. Jonas sentiu a pulsação acelerar. O que ele quer dizer com isso? Perguntou a Selene. Ela fechou os olhos, visivelmente angustiada. Se você se render, eles não vão te caçar. Você pode se tornar parte do sistema. Você pode viver para sempre, sem dor, sem medo, sem limitações. Jonas sentiu um nó na garganta. Ele olhou para os pacientes do Eterna 1. Eles não estavam mortos. Seus corpos estavam rígidos, imóveis, mas algo dentro deles ainda existia. Uma mente coletiva. Langley falou novamente. Venha para nós, Jonas. Junte-se ao novo mundo. Jonas fechou os olhos. Por um breve momento, ele sentiu o que aquilo significava. Não haveria mais sofrimento. Não haveria mais dúvida, medo ou solidão. Apenas um único fluxo de pensamento, uma única consciência eterna. Mas então, algo dentro dele se recusou.
Ele abriu os olhos e encontrou o olhar de Selene. Ela sabia que ele estava prestes a fazer sua escolha. O que você quer? Ela perguntou. Jonas respirou fundo. Eu quero continuar sendo eu. E então, a floresta explodiu em luz. O fim da humanidade como conhecemos. Selene agarrou Jonas e puxou para trás no exato momento em que os pacientes do Eterna 1 começaram a se mover como um só. Seus corpos se contorceram, suas bocas abriram sem som, e uma onda de energia invisível varreu o ar ao redor deles. A mente coletiva estava se expandindo. Jonas sentiu uma pressão em sua cabeça, como se algo estivesse tentando puxá-lo para dentro daquele fluxo. Mas Selene já estava preparada. Ela retirou um pequeno dispositivo do bolso e o ativou. Um pulso eletromagnético se espalhou ao redor deles, criando uma barreira momentânea entre eles e a influência da Evergene. Os pacientes pararam. Suas cabeças se inclinaram, como se tivessem sido temporariamente desconectados. Isso vai nos dar alguns minutos. Mas não para sempre. Selene avisou. Jonas sabia que não tinham tempo. Precisavam desaparecer. Precisavam encontrar uma maneira de destruir aquilo. Mas no fundo, ele sabia a verdade. A mente coletiva já havia despertado. O Eterna 1 não era mais apenas um experimento. Era o próximo estágio da humanidade. E, quer quisessem ou não, o mundo logo pertenceria a ela. Epílogo, um novo começo. Meses depois, o mundo ainda acreditava na promessa da Evergene. Milhões haviam se voluntariado para o tratamento, e a sociedade estava começando a mudar de forma irreversível. Apenas alguns sabiam a verdade. Apenas alguns ainda resistiam. Jonas e Selene estavam entre eles. E, enquanto assistiam a cidade serem tomadas por aqueles que haviam transcendido, eles sabiam que sua luta estava apenas começando. O verdadeiro fim ainda estava por vir. Fim.